dia! Hoje nós vamos conversar sobre biotecnologia agrícola, um assunto que o produtor lida no seu dia a dia, e a ideia desta aula é trabalhar a informação sobre a biotecnologia, como que ela começou na realidade, no campo, como que ela foi e gerou produtos que nós temos hoje e estamos adotando no Brasil. Quando nós falamos de biotecnologia, a ideia dela é nós precisamos situar como que ela se inseriu nesse cenário de produção agrícola. E é interessante mencionar esses dados que nós temos aqui, de que nós temos um conhecimento muito grande de um número grande de plantas. O homem conhece aí cerca de 350 mil espécies de plantas que podem ser utilizadas de diversas formas. Nós conseguimos utilizar cerca de 3 mil espécies, são utilizadas para extração de princípios ativos, para extração de alguns produtos que são utilizados no nosso dia a dia. No entanto, cultivar é um desafio muito maior, porque vejam aí, nós conseguimos cultivar cerca de 300 espécies apenas. E quando nós falamos em produção de alimento, esse cenário é mais drástico ainda. Eu diria que nós trabalhamos com um cenário no número de espécies muito menor, cai aí a cerca de 10, 15% o número de espécies que nós conseguimos cultivar para a produção de alimentos. Porque cultivar, não é? Na realidade, exige uma série de adaptações das plantas. E nesse sentido é que nós vamos contextualizar como a biotecnologia entrou neste cenário. Porque nós sabemos que para uma planta ser cultivada, ela tem que ser adaptada. Nós temos aí várias histórias que nós já conhecemos na agricultura, independentemente de biotecnologia. Se nós olharmos o milho que nós conhecemos hoje, como nós podemos ver aqui, o milho de hoje é muito diferente do milho antigo. Este milho antigo, que é chamado de teossinto, ele tinha um fruto muito menor, ele tem uma estrutura de folha muito maior, então na realidade ele não tinha uma adaptação ideal para a agricultura. O que passou a acontecer com o tempo é que nós fomos fazendo um processo que nós chamamos de domesticação das plantas. Nós fomos fazendo alterações genéticas nestas plantas que resultaram no milho que nós conhecemos hoje. E isso tem muito tempo de trabalho, na realidade, de envolvimento de uma série de profissionais, e lá no passado de profissionais que não conheciam a genética, na realidade, passavam a adaptar a planta para aquela condição climática, para as dificuldades que os produtores conhecem muito bem, não é? De uma planta poder se desenvolver na agricultura. Então vejam aqui, do milho nós estamos falando de cerca de 10 mil anos atrás, esse processo aí de domesticação. Nós costumamos dizer que nós alteramos genomas de muitas plantas, esse conjunto de material genético da planta, nós fizemos alterações ao longo de muitos anos, são milhares de anos de alterações genéticas. Vejam aqui, a gente tem cenouras, temos cenouras de diversas colorações representando alterações no seu conteúdo genético, mostrando o conteúdo de beta-caroteno, que é esse pigmento que está presente na cenoura, numa concentração muito variável. Então esse processo foi acontecendo para diversas variedades vegetais. Aqui um outro exemplo, nós conhecemos aí couve-flor, nós conhecemos brócolis, couve de Bruxelas, todas elas têm a mesma origem, o mesmo ancestral primitivo, era exatamente idêntico. O que passou a acontecer? Nós fomos fazendo uma seleção natural e artificial que nós mencionamos aqui, que na realidade representa locais diferentes em que essas plantas foram sendo cultivadas, consequentemente foram se adaptando a estes locais diferentes e como consequência final nós fomos tendo diferenças nessas plantas, nas suas características que nós observamos hoje e conhecemos tão bem nessa diversidade. Então realmente o homem foi adotando um processo de domesticação, foi fazendo uma manipulação genética sem conhecer ainda a genética lá no passado, lá desde o momento que nós passamos, que os homens primitivos começam a fazer agricultura. Quando começam a viver próximo aos rios, eles passam a selecionar algumas variedades, selecionar sementes com uma característica melhor para a agricultura. Se nós analisarmos o processo de domesticação de um modo geral, nós podemos dizer que ele aconteceu há milhares de anos atrás, não é? E que nós temos aqui domesticações que são mais antigas, como por exemplo do trigo, da cevada, da ervilha e da lentilha. Há cerca de 13 mil anos atrás nós começamos este processo. Quando nós olhamos aqui para a domesticação do arroz,
da soja há cerca de 9.000 anos atrás. Então nós fomos fazendo em diferentes regiões do planeta, é isso que este gráfico mostra, o processo de seleção de características, sem conhecer muito bem genética, sem conhecer esses princípios, mas fomos selecionando características interessantes para o cultivo. E a agricultura foi começando assim, foi na realidade tendo espécies adaptadas para esse grande desafio que é a agricultura. Quando nós começamos a trazer informações de genética, lá nas descobertas de Mendel. Então aqui nós temos um grande pesquisador, um melhorista extremamente importante, referência nesse tema, mas vejam que isso é lá em 1865 que ele começa com os seus trabalhos, não é? Ele começa a fazer as suas pesquisas e trazer as informações de que existem genes dominantes, genes recessivos, e isso vai contribuindo muito para esse processo de melhoramento que nós estamos fazendo aí nas plantas para adaptação à realidade agrícola. Somente em 1953, quando nós estamos olhando mais profundamente para os genes, nós começamos aqui a conhecer a estrutura do DNA, muito importante para a questão da biotecnologia que nós vamos focar agora. Somente neste momento é que nós vamos conhecer melhor essa estrutura genética, conhecer a estrutura de DNA. Outro detalhe importante foi uma descoberta lá na década de 70 de que existem enzimas na natureza que são encontradas em bactérias que são capazes de cortar regiões específicas do DNA. Claro que aqui nós temos uma representação bastante esquemática da realidade, são pequenas enzimas que cortam fragmentos de DNA, mas a representação disso seria que nós poderíamos cortar um gene de interesse colocando a enzima que foi extraída, que parece essa tesoura que está representada por essa tesoura, não é? A enzima que foi extraída de uma bactéria, em contato com um material genético, eu posso cortar esta sequência específica, porque estas enzimas foram descobertas neste período. Isso é muito importante para a questão da biotecnologia, porque na biotecnologia, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar um gene de interesse. Então, levando isso para a agricultura, se eu tenho numa planta ou num organismo qualquer, num micro-organismo, um gene que me interessa, como por exemplo uma resistência a uma praga, uma resistência a um vírus, eu vou retirar este gene deste organismo, graças a esse conhecimento molecular, eu conheço a estrutura do DNA, portanto conheço a estrutura deste gene, e tenho enzimas na natureza, que foram descobertas nessa década de 70, que são capazes de cortar exatamente aquele fragmento que me interessa. Com isso eu sou capaz de transferir mais tarde, graças a uma nova técnica que faz parte da biotecnologia, a técnica do DNA recombinante, eu vou conseguir transferir este gene para outro organismo e desta forma eu vou levar aquela característica de interesse. Levando isso para a agricultura, o que é interessante de mencionar é que a biotecnologia ela só entra no nosso cenário justamente quando eu não encontro essa característica na natureza. Então nós temos uma tendência a que as pessoas muitas vezes pensam que se utiliza a biotecnologia para a produção de várias plantas para a agricultura. Na realidade, nós utilizamos apenas para a introdução de características que nós não conseguimos dentro da mesma espécie. Caso contrário, nós estaríamos utilizando as técnicas convencionais de melhoramento genético em que eu cruzo uma planta com a outra, usando aqueles conhecimentos de Mendel que eu mencionei lá de 1860, 1865, não é? Usando essas informações, nós fazemos até hoje uma série de variedades vegetais fazendo cruzamentos entre indivíduos da mesma espécie. Quando eu não consigo isso, eu vou levar para a biotecnologia agrícola. E aí nós entramos numa era que é da década de 80, não é? Então começa lá em 1980, onde nós estamos fazendo o que nós chamamos de biotecnologia moderna, que é justamente esta biotecnologia que carrega essa informação de característica de um indivíduo para outro, que utiliza esse tipo de técnica de cortar fragmentos de DNA e de levar para um novo organismo. Porque biotecnologia clássica,
nós utilizamos há muito tempo, não é? Basta nós fazermos, por exemplo, estamos fazendo vinhos, estamos produzindo iogurtes, nós estamos utilizando micro-organismos, estamos utilizando organismos numa escala tecnológica. Isso é considerado biotecnologia. Aqui, quando nós estamos falando de biotecnologia moderna, nós estamos introduzindo características de uma forma diferente. Estamos levando característica de um organismo para outro. E quem são os primeiros produtos? Ao contrário do que muita gente pensa, os primeiros produtos não são da área agrícola. Eu vou mencionar aqui, o primeiro produto é de uma área da área médica. A insulina, que é utilizada para os diabéticos, foi produzida lá em 1982. Nós temos ela produzida a partir de um gene da insulina humana introduzida em bactérias. E com isso nós produzimos a insulina exatamente igual à nossa para o tratamento, não é, dos diabéticos. Nós produzimos também aqui o hormônio do crescimento, o fator 8, e somente em 1994 houve a aprovação do primeiro transgênico, que foi um tomate, nos Estados Unidos. Hoje em dia este tomate nem está mais sendo comercializado por um motivo muito simples. As técnicas de melhoramento genético, não utilizando transferência de outro organismo, geraram um tomate muito semelhante a este produzido por biotecnologia. Então não há necessidade de se continuar produzindo dessa forma. Mas a soja, que nós utilizamos até hoje, não é? Ela entrou no mercado em 1996 nos Estados Unidos, no Brasil um pouco mais tarde, eu diria oficialmente um pouco mais tarde, porque nós sabemos que no Rio Grande do Sul houve um uso um pouco anterior a 1998, mas o nosso primeiro produto aqui de utilização no mercado é a soja transgênica. Como que o Brasil lidou com a biotecnologia? No sentido de regulamentação. Então, se existe um produto de biotecnologia no mercado sendo cultivado, ou inclusive sendo consumido, é porque existe uma regulamentação para isso. Porque todas essas questões de transferências de genes exigem que nós tenhamos toda uma regulamentação. E o Brasil tem uma lei de biossegurança. Essa lei de biossegurança é uma lei que representa um estímulo ao avanço científico nesta área de biotecnologia, que tem uma preocupação com a proteção à vida e ao meio ambiente, em virtude de estabelecer uma série de regras e de fiscalização, de normas para se trabalhar com esses produtos, e ela tem uma observância ao princípio da precaução, no sentido que segue todas essas regras. Com essa lei, o Brasil aprovou vários produtos de biotecnologia, são mais de 90 produtos aprovados, na sua grande maioria, produtos da área agrícola. Se nós olharmos aqui, nós temos um grande número de eventos aprovados em soja, cerca de 10 eventos aprovados, de milho, 33, um maior número de produtos aí, algodão, nós temos um feijão, o que é uma situação inédita no mundo, aprovado pela Embrapa em 2011, este produto foi desenvolvido pela Embrapa e aprovado nessa data. O primeiro eucalipto do mundo geneticamente modificado aprovado. Temos várias vacinas de uso humano e animal, também aprovadas pela nossa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, micro-organismos e, mais recentemente, um mosquito para o controle da dengue. Então, realmente, nós vemos uma tendência muito grande à aprovação de produtos no Brasil, porque o Brasil vem adotando a biotecnologia. E essa primeira geração que nós chamamos de produtos de biotecnologia agrícola, ela pode ser chamada uma geração com características agronômicas, com benefícios para o produtor. O que nós encontramos aqui? Introdução de genes de resistência a insetos, de resistência a doenças como vírus. Encontramos também genes de tolerância a herbicida. Essas são as principais características que nós vamos encontrar nessa nossa primeira geração, que é o que está no campo atualmente de biotecnologia agrícola, que tem resultado, sem dúvida, num manejo facilitado, numa redução do uso de insumos para a agricultura, uma série de benefícios aí que são ambientais, além dos benefícios econômicos, o que se reflete numa adoção bastante intensa no Brasil de biotecnologia. Quando nós falamos, por exemplo, das diferentes características que nós encontramos nestes produtos, e eu mencionei tolerância a herbicida, só para ilustrar o que representa a tolerância a herbicida, eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo de tolerância ao glifosato, por exemplo. O que nós observamos? O glifosato é um herbicida que atua
numa enzima chamada EPS-PS, que basicamente é uma enzima muito importante para a síntese de aminoácidos. Aqui tem 3 aminoácidos bem importantes para o desenvolvimento das plantas. Esta enzima ela é uma das enzimas responsáveis pela síntese destes aminoácidos. Quando o glifosato atua, ele inibe esta enzima. O que se encontrou na natureza é que algumas bactérias produzem uma enzima muito semelhante a esta, que nós conhecemos, que está presente em micro-organismos, em plantas, em algumas bactérias e fungos, por exemplo, mas ela é semelhante, porém não é igual. Então ela também é capaz de fazer estes aminoácidos pela sua semelhança, e ela, por não ser exatamente igual, se nós colocarmos esta enzima dentro de uma planta, o glifosato não consegue se ligar nela. Então, esta é uma característica de tolerância a herbicida. Foi introduzida esta enzima retirada de uma bactéria nas plantas. Com isso, nós conseguimos cultivar soja sem que ela seja agredida pela ação do glifosato. O glifosato só vai agir na planta daninha porque nós colocamos, através da biotecnologia, um gene que vai sintetizar exatamente esta enzima aqui da bactéria. Interessante, não? Então, assim, nós ganhamos a característica de tolerância herbicida. Uma outra característica muito utilizada é a de resistência a inseto, como eu mencionei. Essa característica aqui, ela pode ser obtida pela introdução de um gene do Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria encontrada no solo, que produz proteínas inseticidas. Eu poderia pulverizar a minha lavoura com o Bacillus thuringiensis, mas o que eu posso fazer também aqui é introduzir um gene retirado do Bacillus thuringiensis na planta. Com isso, quando as lagartas forem se alimentar desta planta, elas acabam morrendo. Esse é o princípio básico da resistência de insetos e que é utilizado. Então vejam, foi retirado o gene de uma proteína, de uma bactéria presente no solo, introduzido na planta, e com isso levamos uma característica nova. O que nós observamos no Brasil é uma alta taxa de adoção de biotecnologia. Tanto que desde 2009 o Brasil é o segundo país no mundo que mais planta transgênicos. E planta soja, milho e algodão. O feijão que nós mencionamos, ele ainda não entrou no mercado, não é? O eucalipto também ainda não está no mercado. Então, basicamente, o Brasil cultiva soja, milho e algodão. Desde 1998, quando nós aprovamos a nossa primeira soja. O que eu gostaria de ressaltar aqui é a curva de adoção. Nós fomos realmente crescendo ao longo do tempo nas 3 culturas, com uma taxa de adoção bastante elevada, mostrando que nós temos hoje realmente uma receptividade muito grande no Brasil pela biotecnologia. Tanto que mais de 90% da nossa soja é geneticamente modificada, mais de 90% também do nosso milho tem essa adoção bastante alta, e o algodão. Então, realmente, uma adoção muito expressiva. E como nós falamos, como nós estamos hoje em relação às novas pesquisas em biotecnologia? Se nós partimos de produtos que hoje estão no campo, com tolerância a herbicidas e resistência a insetos, na nossa segunda geração de plantas transgênicas, o que as pesquisas mostram é que nós estamos trabalhando numa área de produtos que sejam com ganhos nutricionais, com adaptações ao meio ambiente, a fatores que são abióticos, por exemplo. O que seria isso? Nós poderíamos ter plantas que são adaptadas a um ambiente de seca. Imaginem uma soja adaptada à seca, está sendo pesquisada. A um ambiente de alta salinidade neste solo. Então, adaptados a um ambiente não favorável. Esta representa a nossa segunda geração de produtos transgênicos que estão sendo pesquisados, além daqueles com ganhos nutricionais. Um arroz rico em beta-caroteno, uma alface rica em ácido fólico. Imaginem como isso é um modelo de sustentabilidade agrícola. Essa é uma tendência, sem excluir, é claro, estes produtos da primeira geração, porque estes produtos de primeira geração, eles têm um ganho muito importante para o produtor. Quando nós falamos de tolerância herbicida, nós estamos permitindo o uso de herbicidas que nós não poderíamos utilizar em determinadas culturas, ampliando esse espectro para os produtores. Quando nós falamos de resistência a insetos, uma facilidade maior no manejo. Portanto, nós aguardamos aqui para essa nossa segunda geração de produtos transgênicos uma combinação dessas características, ganhos nutricionais, adaptações a fatores ambientais que são desfavoráveis
e os ganhos agronômicos que o produtor já conta hoje em dia, não é, na biotecnologia. A terceira geração, ela parece ser representada, eu digo parece porque nós temos ainda resultados bastante incipientes de pesquisa, bastante iniciais, mas ela mostra uma tendência muito clara de que venha a se utilizar, num futuro, plantas para a produção de medicamentos. Vejam como essa história, na realidade, vai voltar lá para o nosso início, onde nós produzimos por biotecnologia medicamentos. Vamos agora combinar essas informações de plantas para a produção de medicamentos de forma mais eficiente. Então, essa é uma tendência que nós estamos acompanhando aí de pesquisas envolvendo biotecnologia agrícola e acompanhando cada vez mais o que elas podem trazer, não só para os produtores, mas para a sociedade em geral. Foi um prazer estar aqui com vocês e nós podemos continuar este assunto numa próxima sala de aula.